Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos deixar mais uma sequência de mensagens para você. Essas mensagens, no máximo 10, 12 minutos, elas não tem muita conteúdo, mas é para despertamento seu. Nós fizemos uma campanha de 3 domingos pregando numa igreja, numa Assembleia de Deus ali em Bom Sucesso, uma grande igreja, uma igreja muito bonita, de 3 andares, e Deus fez coisas sobrenaturais, Deus abençoou, Deus curou, Deus libertou, e nas pregações nós podemos nos estender um pouco mais, amém? Queremos deixar para você uma mensagem agora. Eu vou me basear no livro de Salmos, capítulo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7, que diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Preste atenção: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Meu irmão, esta mensagem eu vou querer despertar você a respeito de algo que infelizmente tem acontecido dentro das igrejas. Isso sempre aconteceu dentro das famílias, sempre aconteceu dentro dos empregos, sempre aconteceu dentro da vizinhança e nunca deveria acontecer dentro das igrejas, mas infelizmente tem acontecido. O título desta mensagem é Panela na Igreja. Como vencê-la? Que isso, pastor? Na igreja tem panela? Tem. Na igreja tem panela. Não são todas, mas a grande maioria da igreja está divididas em panelas e em facções. E muitas pessoas têm se desviado, muitas pessoas têm se afastado do reino, muitas pessoas não têm conseguido resistir a essas panelas dentro da igreja. O cristão, quando a pessoa vem para Cristo, ele aceita Jesus como Salvador, ele entra na igreja, infelizmente, já existe a panela A, já existe a panela B, já existe a panela C, então quem tem um pouquinho de dinheiro já forma uma panela, quem tem mais ou menos um pouquinho de dinheiro já forma outra panela, quem não tem muito dinheiro já forma outra panela, aí tem a panela do pastor, tem a panela de não sei quem, e com isso tudo o novo convertido fica perdido no meio da igreja. Se ele vem para o evangelho, na mente dele não existe panela dentro da igreja, então quando ele vem, ele fica sem estrutura, ele não consegue se firmar e vai para fora da igreja. E eu quero dizer para você o título desta mensagem: Panela na Igreja. Como vencê-la? Meu irmão, neste versículo diz que nós lemos Salmo 101, versículos 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não está firme perante os meus olhos. A Bíblia diz, meu irmão, Deus falando, que o que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. A panela, as facções, os sistemas são algo diabólico. Toda panela é diabólica, toda facção é diabólica, todo sistema dentro da igreja, por trás dele existe um demônio. Nós vemos isso em sistemas dentro de família. Família tem panela. Pode ver na sua família aí se não tem uma panelinha na sua família, se não tem um grupinho que se destaca. Daqui a pouco, quando eles vão fazer alguma festinha, vão fazer alguma coisa, não, o fulano deixa de lado, o Beltrano deixa de lado. Olha, vamos chamar o Beltrano, mas as panelas dentro da família são assim: se você não se render à panela, você fica destacado. As panelas dentro da empresa são assim: tem o grupinho que sai para beber, tem o grupinho que sai para jogar bola, aí se forma uma panela. Se você não se adequar ao sistema, se você não se adequar ao ritmo, à correnteza da panela, você fica vendido, meu irmão. E muitas pessoas não têm estrutura. Dentro de família é assim também. As famílias separam um grupinho, é o fulano, Beltrano, Ciclano, é o outro lá, aí forma aquele grupinho, forma um grupinho de
quem tem um pouquinho de dinheiro a mais, forma um grupinho aqui, um grupinho ali. Aí se o fulano não se adequar ao sistema daquela panela, ele fica excluído. Tem um montão de gente da igreja que fica excluído. Famílias, eles pegam pessoas de fora que se adequem à panela deles, e os membros da família, se não se adequarem a esse sistema, eles ficam excluídos, meu irmão. Eu tenho visto isso. Tem pessoas dentro de famílias que são excluídas da família, que são deixadas para trás. Por quê? Porque é formada uma panela, e quem não se adequar a essa panela fica excluído. Aí vai fazer um negocinho, aí tem um líder, toda panela tem um líder, toda facção tem um líder, aí ele vai lá, ele manipula, é um demônio de manipulação. Por trás de cada panela existe um demônio de manipulação, um demônio manipulador, o mesmo demônio que imperava na vida de Jezabel. Aí ele fica tentando controlar, e o líder, pode reparar que o líder de toda panela, ele é uma pessoa infeliz. Se for um homem, é um homem infeliz. Se for uma mulher, é uma mulher infeliz. Por quê? Porque eles vivem de manipular a vida dos outros, e eles são os líderes desta panela, e estas panelas formam um sistema. E esse sistema, se você não se adequar ao sistema, se você não se render ao sistema, você está excluído. Pastor, mas isso é emprego em família. Na igreja tem isso? Tem, eu vou te provar agora. Isso é só um exemplo, olha só. O que está no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo... Espera um pouquinho. A partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, Paulo escrevendo aos Coríntios, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informados pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós, ou foste batizado em nome de Paulo? Então, dentro da igreja de Coríntios tinha um montão de panela. Tinha a panela de Paulo, que diziam: eu sou de Paulo. Tinha a panela de Apolo: não, eu sou de Apolo. Tinha a panela de Cefas: não, eu sou de Cefas. E tinha a panela de Cristo. A pior panela, irmãos, a pior de todas as panelas é aquelas panelas que diz que é de Cristo. Porque quem é da panela de Paulo ainda obedece a Paulo. Quem é da panela de Cefas ainda obedece a Cefas. Quem é da panela de Apolo ainda obedece a Apolo. Agora, quem diz que é da panela de Cristo não obedece ninguém. Os piores paneleiros: eu sou de Cristo, aí não obedece ninguém. Então, na igreja de Coríntios estava dividida em facções, em panelas, e Paulo teve que intervir. Paulo teve que falar: olha só, acaso foi Paulo que morreu? Foi eu que morri por vocês? Foi Apolo que morreu? Olha, vocês estão dividindo Cristo. Meu irmão, tem muita gente se desviando por causa das panelas dentro da igreja. Tem muita gente que não está resistindo a esses sistemas dentro de igreja. Muitas pessoas, o novo convertido, pessoas que chegam e eles tentam se enquadrar. E quando eu já presenciei panela, meu irmão. Eu já entrei em panelas aí. Eu entrei e eu comecei a ver certas coisas diabólicas e malignas. Eu via mentira, eu via muita coisa errada. E quando eu comecei a apontar: isso está errado, isso está errado, isso não é de Deus não. Eu fui excluído da panela, eu fui extirpado da panela, porque eu falava: isso não é de Deus, gato não é de Deus. Crente não tem que ter gato. Olha, crente não tem que ficar enchendo a cara. Crente não tem que homem ficar de bababá com a mulher dos outros. Isso não é de Deus. Eu fui extirpado da panela. Eu quero encerrar agora dizendo para você: se você está presenciando alguma panela, se você está vendo um sistema dentro da igreja, ou dentro da sua família, ou dentro do seu emprego, olha, eu te dou 4 dicas para você vencer, para você conseguir sobreviver, porque é muito difícil, meu irmão, é muito difícil você sobreviver a um sistema diabólico na forma de uma panela. É muito difícil você sobreviver a um sistema familiar, onde as pessoas, elas se juntam
E se você não se enquadrar no que eles querem, você é extirpado. Por trás dessa liderança existem demônios malignos de manipulação. Primeiro passo para você conseguir sobreviver. É tão perigoso a panela, meu, que eu vou usar esse termo. Para você sobreviver a uma panela, a um sistema, primeiro passo, você tem que se afastar dela. Meu irmão, se afaste. Se você quer, a Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. A Bíblia diz, meu irmão, que a luz não combina com as trevas. Então, se você quer sobreviver, o termo certo é isso. Se você quer sobreviver a uma panela que você está presenciando, primeiro passo, se afaste dessa panela. Não tente lutar contra ela. Não tente debater, porque todos eles têm o mesmo pensamento. Todos eles têm o mesmo ideal. Todos eles trabalham em conjunto. É um demônio. A Bíblia diz em Romanos 1 que Deus os entregou ao espírito do engano. É um espírito do engano. E eles têm o mesmo pensamento, eles falam da mesma maneira, eles têm o mesmo ideal e eles estão concisos em eliminar você. Então não tente debater com essa panela, não tente bater de frente, você não irá conseguir resolver, você não conseguirá vencer essa panela. Primeiro passo para você vencer, se afasta dela, se afasta, se retira, corre dessa panela, porque senão você não vai aguentar. Segundo passo, quando você se afastar dessa panela, não queira nem tomar conhecimento, meu irmão. Não queira nem tomar conhecimento. A Bíblia diz que aquele que difama seu próximo às escondidas, Deus o destruirá. A Bíblia diz que 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se você tentar tomar conhecimento da panela, você vai ser contaminado, porque por trás dessa panela, desse sistema, dessa facção, são demônios de manipulação. Primeiro passo, se afaste. Segundo, não queira tomar conhecimento. Não queira mais tomar conhecimento. Terceiro passo, já vou terminar. Fale com o Espírito Santo sobre o assunto. Como assim, pastor? Se você se sentiu rejeitado dentro dessa panela, se você se sentiu desprezado, se você sentiu que você foi colocado de lado, se você sentir que a sua família te desprezou, se você sentir que a sua própria família desprezou você por causa de um sistema no qual você não se entregou, você comente isso com o Espírito Santo. Fale: Espírito de Deus, eu me senti desprezado pela minha família. Espírito de Deus, eu me senti desprezado pelos meus parentes. Eu me senti humilhado, eu me senti muito triste. Converse com ele e peça a ele cura. Se você está sendo desprezado por uma panela dentro da igreja, converse com o Espírito Santo sobre o assunto para que você seja curado. Se você sofreu uma injustiça dentro desta panela, converse com o Espírito Santo sobre o assunto para que você seja curado. Você precisa falar o que você sentiu. Você precisa abrir o teu coração. Tudo que você sentiu, desprezo, rejeição, inferioridade, você tem que falar com o Espírito de Deus para você ser curado, porque senão você não vai sobreviver. E encerrando agora, você vai ter que suportar as afrontas. Sabe por causa de quê? A panela é algo tão diabólico. Quando eles verem que você se afastou dela, quando eles verem que você não quer nem tomar mais conhecimento, quando eles perceberem o demônio que está por trás deles, perceber que você está sendo curado, eles vão te ligar. Eles são frios, eles são calculistas, eles são maquiavélicos. E aí, fulano, como é que tá? Vai tudo bem? E você não vai tudo bem. Eles querem que você debata, eles querem que você converse. Foi igual fizeram com Neemias. Neemias estava ocupado numa grande obra. Primeiro eles tentaram se aproximar, segundo vieram com factóides, depois tentaram fazer amizade. A intenção deles era que Neemias parasse da reconstrução do muro. Vai ser assim com você. Eles vão te ligar e não adianta você falar as coisas erradas, porque eles estão concisos, eles estão unidos. É uma panela, por trás dela está Satanás. Então, meu irmão, você, quando eles ligarem para tentar te afrontar, quando eles ligarem para perguntar como é que você está, foge deles. Faça como José fez com a mulher de Potifar. Fugiu, porque senão você não vai sobreviver. Muitas pessoas eu tenho encontrado na rua, desviadas, frustradas, decepcionadas com a igreja, pessoas que tomaram verdadeiro rejeição pela igreja. Por quê? Porque entraram e encontraram com essas panelas e eles não souberam como reagir. Você aprendeu. Primeiro,
se afaste dela. Segundo, não queira nem tomar conhecimento. Terceiro, mais importante, tudo que você sentiu, fale com o Espírito Santo e peça a cura. Senhor, bota para fora tudo que você sentiu e fale: Senhor, eu quero ser curado agora. Eu não quero mais que eles venham influenciar sobre a minha vida. E em quarto, suporte as afrontas e sobreviva, meu irmão. Sobreviva, porque essas panelas dentro da igreja, dentro das famílias, dentro do trabalho, por trás delas existem demônios de manipulação terrível e você sozinho não vai vencer. Deus abençoe a sua vida.